Sabe, uma reunião de Câmara Municipal, para muita gente soa como algo burocrático, meio parado, né? Mas a verdade é que ali é o coração do debate público da cidade. É onde os problemas que a gente vive no dia a dia ganham voz e onde as soluções começam a ser desenhadas. Vamos dar uma olhada no que mais chamou a atenção na 54ª reunião lá em Ribeirão Vermelho para entender o que está em pauta. Para a gente entender tudo o que rolou, a nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, um paradoxo digital que a própria Câmara está vivendo. Depois, a lista de tarefas da cidade, ou seja, as queixas dos moradores. Aí, como uma reclamação vira lei. Também vamos falar de umas conversas mais difíceis que rolaram. E por fim, e agora? Quais são os próximos passos? Então, vamos começar com uma ironia daquelas. Justo no momento em que a gente mais fala de transparência, a própria Câmara de Vereadores está com um problemão tecnológico que acaba desconectando ela dos próprios cidadãos. O X da questão é o seguinte: a página oficial da Câmara no Facebook, que era o canal principal para transmitir as sessões ao vivo, foi bloqueada, foi restringida. Na prática, é como se a principal ponte de comunicação com os moradores tivesse caído. E olha, consertar isso não está nada fácil. A discussão lá revelou duas saídas, ambas bem complicadas. A primeira seria tentar migrar tudo para o YouTube ou para o Instagram. O problema? O crescimento é lento demais. Para se ter uma ideia, eles precisam de 1.000 seguidores para conseguir transmitir ao vivo. E em uma semana, só 28 pessoas se inscreveram no canal do YouTube. 28! A segunda opção é criar uma página nova no Facebook. Isso significa começar do absoluto zero e perder todo mundo que já acompanhava por lá. É uma sinuca de bico que afeta diretamente a publicidade dos atos da Câmara. Agora, vamos sair do mundo digital e ir para o coração da reunião, os problemas do dia a dia. Aqui, a conversa é sobre questões bem concretas, coisas que os vereadores levaram para lá em nome da comunidade. E o primeiro item dessa lista é o prolongamento da rua José Pedro S. Marques. Pensa só, os moradores pagam IPTU, pagam taxa de iluminação, mas a rua não tem nada. Nem asfalto, nem meio-fio, nem luz no poste, nem um sistema para escoar água. É literalmente uma ilha de esquecimento no meio da cidade. E essa fala do vereador Ronaldo Fernandes resume tudo, né? A questão não é só sobre infraestrutura. É sobre garantir dignidade e um tratamento justo para todo cidadão que paga seus impostos. E para mostrar o tamanho do problema, um vereador contou uma história que, olha, é bem impactante. Há pouco tempo, um carro da própria prefeitura foi buscar um paciente nessa rua e atolou na lama. Ou seja, o descaso é tanto que afeta até os serviços essenciais que o próprio município deveria prestar. A lista de queixas não para por aí. E o próximo ponto é o velório municipal. Um lugar que deveria acolher as pessoas num momento tão frágil, mas que tem uma série de problemas. A cozinha não tem nem fogão nem geladeira. As paredes estão cheias de mofo. Tem vidro quebrado, um ninho de marimbondo bem na entrada e os banheiros não têm nem placa de identificação direito nem tranca na porta, causando um baita constrangimento. E ali perto do velório, a situação também não é boa. A calçada que liga o local a uma praça simplesmente não existe em vários trechos. Está toda esburacada, obrigando as pessoas, muitas delas idosas, a andarem pela rua. Para piorar, o mato tomou conta de tudo, criando um cenário perfeito para aparecer bicho perigoso. E o perigo não é só uma suposição, não. Essa fala do vereador Jorge Luiz mostra que a ameaça é real e imediata. Uma moradora encontrou ali no meio da rua uma cobra cascavel e mandou a foto. É um alerta seríssimo sobre a segurança daquela área. Esse problema do mato alto se espalha também para lotes particulares que estão abandonados. Um caso específico foi levantado, um terreno bem no centro da cidade, tão tomado pelo mato que está causando uma infestação de escorpiões na casa do vizinho. A moradora chegou a mostrar um vidro cheio de escorpiões que ela capturou dentro da própria casa. Imagina o desespero. Mas ok, a Câmara não serve só para fazer uma lista de problemas, né? A gente vai ver agora como essas queixas e ideias se transformam, ou pelo menos começam a se transformar, em leis e ações de verdade. E aqui tem um ponto bem interessante para a gente entender como a coisa funciona, que é o tal do projeto de lei autoritativo. É um nome meio complicado, mas a ideia é simples. Em vez de obrigar o prefeito a fazer algo, o que às vezes nem pode, a Câmara autoriza a prefeitura a criar um programa. É uma forma inteligente de apontar um caminho, dar um respaldo legal, sem atropelar a função de cada um. O projeto Mobilidade para Todos, que quer emprestar equipamentos como cadeiras de rodas, é um exemplo perfeito disso. Olha o caminho. Ele foi apresentado, aí passou pela Comissão de Legislação, que fez uns ajustes para deixar o texto melhor, e agora o próximo passo é a Comissão de Finanças. É exatamente assim que uma ideia vai sendo lapidada até poder virar realidade.
E a reunião também teve resultado concreto, viu? Foi aprovada a redação final de um projeto de lei bem importante que cria uma campanha para diminuir o número de faltas em consultas e exames na rede pública. É uma tentativa de otimizar o sistema, de conscientizar as pessoas sobre a importância de não deixar uma vaga agendada vazia. Mas nem tudo são buracos e calçadas. A pauta da Câmara também entrou em temas bem mais complexos, até sombrios, que tocam em questões morais e em desafios que a cidade vai ter que encarar a longo prazo. Um caso que foi discutido foi bem triste. Um cavalo acabou prendendo a pata nos trilhos, foi atingido por um trem e morreu. O pior é que o corpo do animal ficou lá por dias, gerando não só um problema de saúde pública, mas todo um debate sobre de quem é a responsabilidade. E a discussão foi além do acidente, virou uma questão sobre crueldade. Essa fala do vereador Plínio é bem forte e mostra a indignação. Ele argumenta que a culpa final é do dono, que deixou o animal solto e em perigo. O debate acabou levantando a urgência de responsabilizar quem é negligente com seus animais. E olhando mais para frente, a Câmara deu um passo importante. Formalizou a criação de uma comissão especial para cuidar de um dos maiores desafios da cidade, que é a regularização de terras e imóveis, a tal da REURB. É um passo fundamental para dar segurança e o título de propriedade para muitas e muitas famílias. Ufa! Depois de horas de debate, a pergunta que fica é: e aí? O que foi decidido e o que ficou só na conversa? Vamos fazer um balanço geral e tentar enxergar o que vem pela frente. Então, o saldo final é uma mistura. Temos ações concretas. 2 leis importantes tiveram seus textos finais aprovados. E temos sementes plantadas. Um projeto social andou mais uma casa, dezenas de problemas foram registrados oficialmente, uma comissão estratégica foi criada e um debate muito urgente sobre maus tratos a animais veio à tona com força. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, né? A Câmara fez seu papel, serviu como um grande alto-falante para os problemas da cidade, mas a grande questão que fica no ar é como garantir que toda essa discussão de hoje se transforme nas soluções de amanhã? Como fazer essa lista enorme de queixas e projetos virar melhoria de verdade na vida das pessoas? Porque o trabalho de fiscalizar e cobrar para que as coisas aconteçam, esse é o próximo e talvez o mais importante capítulo dessa história.